Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma live. Fazia tempo que eu não fazia live, né? Fazia tempo que não estava aqui com vocês. E hoje estou aqui para uma live muito especial em apoio à campanha Maio Verde. Todos os meses de maio são destinados a um alerta muito importante a toda a população sobre a conscientização do glaucoma. Glaucoma é a nossa maior causa de cegueira. E por que é tão importante nós termos um alerta, uma campanha dessas? Para você ter uma ideia, acima de 40 anos, mais ou menos 4% da população tem essa doença. Esta prevalência vai aumentando com a idade. E aí, acima de 70, 75 anos, de 15 a 20% da população tem este problema. Mas qual que é a grande preocupação? Porque a doença ela não dá sintomas. Então, ela é uma doença traiçoeira que leva à cegueira. Então, a pessoa não sabe que está com o problema. Para você ter uma ideia, chega a ter 70% dos pacientes que estão hoje com glaucoma e nem sabem que estão. Então, é muito importante você, seus familiares, pessoas que tenham glaucoma na família, que se você conhece alguém com glaucoma, compartilhe essa live agora, porque temos um convidado muito especial, Dr. Ricardo Paleta Guedes, que é o presidente da nossa Sociedade Brasileira de Oftalmologia, nossa instituição mais antiga, que fez 100 anos o ano passado. É uma grande honra tê-lo aqui, especialista de glaucoma. Olá! Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite, doutor Ricardo. Que prazer tê-lo aqui nessa live em apoio à campanha Maio Verde. Nossa, para mim é um prazer enorme estar aqui com você. A gente sabe do trabalho que você faz em prol da conscientização da população em relação aos problemas oculares, problemas oftalmológicos. Ajuda muitas pessoas com orientação de problemas, às vezes, que para a gente, médico, parece comum, simples, mas que para a população gera um impacto muito grande. Então, a gente quer agradecer de ter a oportunidade de estar aqui participando hoje. Ai, que alegria, querido. Então, vamos lá, doutor Ricardo. Vamos começar do começo e eu vou falar aqui para o pessoal ir deixando as suas dúvidas aqui nesse balãozinho aqui onde tem a pergunta para a gente ir respondendo na ordem. Tragam todas as suas dúvidas e vamos deixando o coraçãozinho aqui para a gente. Vamos compartilhando essa live, porque o assunto realmente é muito importante. Doutor Ricardo, o que é o glaucoma? Olha, o termo glaucoma, na verdade, Cláudia, é um termo usado para agrupar um grupo de doenças, né? São um grupo de doenças que tem uma característica comum. Que característica é essa? É uma característica que tem uma lesão no nervo óptico e essa lesão no nervo óptico vai acarretar uma perda progressiva da visão que começa no campo visual e depois pode terminar em perder a visão toda. Mas é um grupo de doenças, então a gente tem diversos subtipos de glaucoma. Quando a gente fala glaucoma, a gente fala desse grupo de doenças como um todo. Sim. E quando, como eu estava te falando, as pessoas, é uma doença que ela dá muita ansiedade no paciente, como a gente está sempre aqui divulgando, que é a maior causa de cegueira e tal. Então, assim, quando a pessoa descobre que ela tem glaucoma, aquela pergunta, doutor, eu tenho glaucoma, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, essa é uma pergunta interessante e muito importante, porque a gente sempre alerta as pessoas que o glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo, né? Mas é a principal causa de cegueira irreversível. Uma vez perdida a visão pelo glaucoma, a gente ainda não tem recurso para reverter essa perda de visão. Mas o glaucoma diagnosticado e tratado, ele tem tratamento e dificilmente ele evolui para cegueira. Então é importante a gente alertar as pessoas que, uma vez tendo glaucoma, ela tem tratamento, e o tratamento é eficaz, a gente tem diversos tipos de tratamento para glaucoma, cada um adaptado para aquele tipo de glaucoma e para aquela fase da doença. E em qualquer fase que a gente diagnostica a doença, a gente consegue paralisá-la e evitar que
o glaucoma continue evoluindo para cegueira. O Perfeitamente. problema, Cláudia, é que... Então, por que o glaucoma é a maior causa de cegueira hoje, né, se a gente tem tratamento? É porque o glaucoma é uma doença silenciosa. A pessoa só descobre que tem glaucoma se ela for ao médico oftalmologista. Ele não dá sintoma, não dói o olho, não fica vermelho. Então, os glaucomas mais comuns, eles não dão sintomas nenhum. Então, ele tem um codinome, que é o ladrão silencioso da visão, né? Ele vai roubando a visão sem que a pessoa tenha percepção disso, porque não dá sintoma nenhum. Sim, exatamente. Para vocês entenderem, gente, que quando a gente fala de doença silenciosa, o que, que é? Eu vou dar alguns exemplos. Talvez o doutor Ricardo tenha esses casos diariamente, por dizer, ele é especialista em glaucoma. Mas eu lembro aqui de alguns casos, assim, ultimamente eu tive no ano passado um paciente que ele foi operar comigo a catarata, ele foi indicado por um amigo que já tinha feito a cirurgia de catarata, e ele, um senhor, 75 anos, mais ou menos, ele pensou, eu tô com catarata também, tô perdendo a visão, assim como o meu amigo, eu vou lá na doutora, vou operar e vou ficar ótimo. Só que esse senhor, ele ficou muito tempo sem fazer consulta. E ele era um senhor da raça negra, que a gente sabe que é uma raça que tem mais prevalência. E ele, realmente, ele estava com glaucoma super avançado. Assim, foi uma surpresa muito triste. Aí, rapidamente, aquilo ali já evoluiu para uma visão, perda de visão bem drástica num dos olhos, e o outro a gente está tentando manter. Então, isso que é atraiçoeiro, entende? Você não sabe. Aí, quando você percebe, como a visão ela vai dando uma perda de visão da periferia para o centro, no início você não percebe. Quando dá a falta, não é, doutor? Isso é interessante, isso é uma coisa muito comum no consultório, os pacientes chegarem e relatarem para a gente, olha, descobri glaucoma o ano passado, mas a gente sabe que aquele glaucoma tem 20 anos de evolução para chegar naquele ponto que está. Uhum. E a pessoa, às vezes, não foi ao oftalmologista, fez óculos em ótica, que é uma coisa que a gente não aconselha, comprou óculos em camelô, porque estava com dificuldade de visão de perto, perdeu a oportunidade de fazer um exame oftalmológico e a prevenção das doenças oftalmológicas, inclusive o glaucoma. O importante é que quando a gente tem esses casos, que a gente faz o diagnóstico já nessa fase tardia, é importante a gente salientar que, mesmo nesses casos, a gente tem como tratar e evitar que esse paciente perca a visão. O importante é seguir as orientações corretas do especialista. E aí a gente tem que fazer o quê? Tentar alertar a população, e é isso que você faz muito bem, Cláudia, para a importância do exame oftalmológico preventivo. Exatamente. Por isso, então a gente sugere que para a prevenção do glaucoma, todo paciente, ele faça uma consulta oftalmológica uma vez por ano. Inclusive, eu já vou pegar essa deixa aqui e responder a pergunta da Ana, que ela perguntou assim, se o glaucoma, que eu falei aqui de 40 anos em diante e tal, mas ele pode dar em criança, pode dar em bebê? Então, como eu falei, o glaucoma, existem vários tipos de glaucoma, né? São todos agrupados nessa grande característica que é uma lesão no nervo óptico, mas a gente tem o glaucoma mais comum de todos, é o glaucoma do envelhecimento, é o glaucoma de ângulo aberto, que a gente chama, cuja prevalência, a frequência dele aumenta muito à medida que a gente vai envelhecendo. Acima dos 40 anos é 4% da população, mas se a gente considerar acima dos 75 anos, e hoje o Brasil tem uma população grande, acima de 75 anos, pode chegar a 15%, a 10, 20% da população com glaucoma. Então, de cada 10, 2 tem. Acima de 75 anos, é muita coisa. Agora, a gente tem os outros tipos de glaucoma. Tem glaucoma congênito, a criança já nasce com glaucoma, é uma malformação do olho. Tem o glaucoma secundário, que é o glaucoma secundário, por exemplo, a um trauma. Um esportista que leva uma bolada no olho, ele pode desenvolver glaucoma. Tem o glaucoma secundário a medicamentos, por exemplo. A pessoa que faz uso crônico de medicamento à base de cortisona, por exemplo, pode desenvolver um tipo específico de glaucoma. Então, a gente tem vários tipos de glaucoma. O glaucoma ele pode afetar qualquer idade, mas o tipo mais comum de todos afeta principalmente acima dos 40 anos de idade.
Uma pergunta aqui super interessante, já relacionada com essa situação do glaucoma congênito, é assim, ó. Por que que uma pessoa que teve glaucoma congênito perdeu a visão ainda sente dor? Porque uma coisa é a visão, a outra coisa é a sensação de dor que o olho pode ter, né? Então, muitos pacientes acham assim, eu já perdi a visão, eu não preciso fazer consulta periódica. Tem que fazer consulta periódica, porque uma coisa é a pessoa não enxergar, outra coisa é ela sentir dor no olho cego. E o olho doloroso cego é muito desconfortável e pode limitar muito a visão do paciente. Quantos pacientes deficientes visuais totais têm uma vida de independência total, trabalham, se movimentam, se locomovem, têm uma independência, vão ao médico sozinhos, fazem o autocuidado, porque hoje em dia existe recurso para você treinar e você ser um deficiente visual independente. Então você Isso. pode ter essa qualidade de vida. Agora, o olho doloroso, não, a gente tem recurso para acabar com esse olho doloroso. Então, o importante, se a pessoa já perdeu a visão, mas ainda continua com o olho doloroso, deve procurar o recurso, porque tem como eliminar essa dor. Claro, é isso aí. Uma outra pergunta aqui bem interessante é porque a gente sabe que o glaucoma, na grande maioria das vezes, ele está relacionado com a pressão do olho, né, doutor Ricardo? Com o aumento da pressão ocular. Qual que é o valor normal da pressão? A gente não tem um valor normal da população, tá? De pressão exata. Uhum. A gente tem um valor estatístico que a gente leva em consideração para pessoas que não têm glaucoma. Então, uma população geral, uma pessoa normal que não tem glaucoma, se a gente pega uma pressão abaixo de 18, 20, a gente considera essa pressão dentro do limite esperado, dentro do limite normal. Uma vez que a pessoa tenha glaucoma, já esse nível de pressão perde o sentido e a gente vai adequar a pressão para a necessidade de cada olho. Às vezes o paciente nos dois olhos tem uma pressão ideal para um olho e uma pressão ideal para o outro olho. Então o que a gente sabe, em regra geral, é que quanto mais avançado o glaucoma, mais baixa tem que ser a pressão para a gente paralisar a doença. Exatamente, porque às vezes o paciente tem o glaucoma, mas ele está com uma pressão, digamos, teoricamente normal, né? Mas é uma pressão, por exemplo, então digamos que a pressão normal seja em torno de 20, 20 e poucos, como você falou, para um paciente que não tenha glaucoma, mas com um paciente com lesões já no nervo óptico, ele precisa ter uma pressão mais abaixo. Que isso, O digamos, que a gente fala é 15, o seguinte: 14. a gente sabe que para uma pessoa normal desenvolver glaucoma, normalmente a pressão tem que estar acima dos 20. Né? Existem alguns tipos de glaucoma mais raros que a pressão pode estar baixa e ele desenvolver glaucoma. Então, a gente usa como critério para a população geral esse 20, mas como forma de rastreamento e para a gente usar isso junto com outros dados do exame. Ele não é diagnóstico, é uma forma de rastreamento. Uma vez que a gente verifica que o paciente tem um nervo óptico típico de glaucoma, ou seja, o diagnóstico de glaucoma não é pela pressão, é pelo nervo óptico. E aí, quando a gente vê o nervo óptico, a gente vai adequar aquela pressão para aquele estado de lesão do nervo óptico. Basicamente é isso. Perfeito. Por isso, gente, que tem um monte, assim, em muitas situações o paciente fala: eu tenho um parente que tem glaucoma, eu tenho um parente que ele tem uma suspeita de glaucoma, ele está acompanhando. Às vezes não é tão simples de fechar esse diagnóstico, a pessoa acompanha por um tempo para que isso seja realmente diagnosticado e firmado. Eu acho muito importante o que você falou, porque tem muitos pacientes que ficam nesse limiar ali, eles não são completamente normais e eles não têm o diagnóstico firmado ainda. Que tipo de paciente é esse? São os pacientes que têm muitos fatores de risco para desenvolver glaucoma. E esses pacientes que têm muitos fatores de risco para desenvolver glaucoma, eles devem ser monitorados com uma frequência maior, porque o risco deles desenvolverem, porque eles têm muitos fatores de risco, é maior. Então a gente tem que monitorar de perto. Esse é o chamado suspeito de glaucoma, que vai ter que ser acompanhado. É o que tem muitos fatores de risco. E aí vem a pergunta: quais são os fatores de risco para glaucoma? E é importante a gente falar, né? Porque isso é uma questão de saúde pública.
As pessoas que têm esse risco aumentado têm que saber esse fator de risco. Então, quais são? Você falou um deles aí, raça negra. Então, a raça negra ela é mais propensa ao tipo mais comum de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo aberto. Mas a gente tem a raça asiática, que é mais propensa para um tipo menos comum, que é o glaucoma de ângulo fechado. Então, tanto os negros quanto os asiáticos têm que ficar mais atento a essa prevenção. Miopia alta, principalmente a miopia acima de 6, é fator de risco para glaucoma. Paciente que tem história na família de glaucoma. Então, se você tem um parente, principalmente de primeiro grau, que tem glaucoma, isso é fator de risco. Então, tem que ser acompanhado mais de perto. Paciente que tem uso crônico de corticoide, por exemplo. Eu tenho uma doença reumatológica, ou eu tenho uma doença pulmonar, que eu tenho que usar corticoide, mesmo que seja bombinha nasal, bombinha na boca para os brônquios, para bronquite, isso tudo é fator de risco para glaucoma. Esses são os principais fatores de risco. Existem outros que são oculares, e aí é só o oftalmologista que vai detectar. Por exemplo, uma córnea mais fina, uma aparência do nervo óptico mais suspeita para uma escavação aumentada, o ângulo mais fechado, aí são dados do exame clínico. Mas, basicamente, a gente tem que lembrar, se a gente lembrar história familiar, raça negra, raça asiática, uso de corticoide, a gente já está fazendo uma prevenção muito boa para glaucoma. Excelente. Vamos pegar esse gancho aqui, vou falar a pergunta da Betina. Ela fala assim, meu pai tem glaucoma, ela é da raça negra, porque eu conheci ela, é minha paciente. Ela pergunta, o meu pai é da raça negra, a minha avó ficou cega. Qual é a chance de eu ter glaucoma? Então, quando a gente tem um parente de primeiro grau que tem glaucoma, a chance da gente desenvolver glaucoma é mais ou menos entre 4 e 6 vezes maior, tá? Então, é uma chance bem aumentada. Mas isso não quer dizer que ela vá ter, porque o glaucoma ele tem um fundo genético, por isso que ele é hereditário e vem através das famílias. Uhum. Mas ele sofre uma influência, esses genes sofrem uma influência do ambiente também. Então, algumas pessoas vão desenvolver a doença da família, outras não vão desenvolver a doença. Existem genes que são mais fortes, e aí naquela família tem muitos casos. Existem genes que são mais fracos, naquela família tem poucos casos. O que é muito comum a gente ver é diferente do caso dela. É a pessoa que chega para a gente fala, olha, você tem glaucoma, você tem alguém na família que tem glaucoma? Não, não tem ninguém, já perguntei, não tem ninguém que tem glaucoma, não tem ninguém que perdeu a visão. Tal. Essa pessoa, ou ela foi a primeira, que é pouco provável, ou as pessoas que tiveram glaucoma morreram cedo antes de ter as consequências do glaucoma. Então, antigamente, as pessoas morriam mais cedo e às vezes morriam antes de perder a visão, por exemplo. E nem faziam diagnóstico de glaucoma. Hoje, como as pessoas estão vivendo muito, a gente acaba descobrindo mais glaucoma. Sim, é verdade. O meu pai, por exemplo, eu sou de uma família de glaucoma, a minha avó, meu bisavô teve, a minha bisavó, meu bisavô perdeu o olho. Tem fotos dele assim. A minha avó teve, meu avô tinha, a minha avó. Então você vê, ó, meu avô, por parte desse pai, tinha, do bisavó, a minha avó, por outra família, tinha. Aí o meu tio tem, meus primos, inclusive hoje meu primo foi consultar comigo, tem. Nós, eu e meus irmãos, não temos. Todos os anos fazemos os exames. Eu fiz a minha consulta agora, eu não tenho. Mas o meu pai, agora, depois de 75 anos, apareceu, que não é dessa família, que é essa família toda da minha mãe. Meu pai Então, você tem dos dois apareceu lados, do nada, né? do nada, Você tem a genética dos dois É, lados. é verdade. Ó, a Rita está comentando aqui, ó, eu tenho veite por herpes e adquiri o glaucoma. É realmente a uveíte é uma doença que ela coincide muito com isso, né? Existe o glaucoma secundário à inflamação do olho. Então, a uveíte é um processo inflamatório dentro do olho, pode ser provocado pelo herpes, né? Ou por outras doenças. E essa uveíte, por ela dar essa inflamação pode gerar o glaucoma. É um glaucoma secundário. Esse glaucoma, ele não é hereditário.
tá? Esse glaucoma não é familiar, ele é um glaucoma adquirido em consequência de uma doença ocular. Então, ele é específico dela. Sim, é verdade. E escuta, outra pergunta aqui que está bem em voga aqui, que eu recebo muito esse tipo de pergunta dos meus seguidores, com relação a tipo tratamentos alternativos. A pessoa tem glaucoma, ela está lá tratando com o seu médico e tal, mas ela quer tratamentos, quer dicas. Existe algo assim, digamos, alimentar? Se fala muito de alho, vitamina D. Existe algum tipo, um grupo alimentar que pode favorecer a baixa da pressão? Olha, Cláudia, a gente vê que tem muita gente que busca essas terapias alternativas como forma de tentar fugir do tratamento convencional e de ter uma qualidade de vida, né? Buscar uma saúde melhor. Mas muito cuidado com essas coisas. O glaucoma, ele é um processo físico, onde a pressão do olho sobe por um entupimento do canal do olho que drena o líquido do olho. Então, esse é um problema mecânico, físico. Entupiu o canal, a pressão do olho sobe, então a gente tem que usar recursos que atuam nesse entupimento do canal. Então, a gente orienta hábitos de vida saudáveis para o glaucoma, como a gente orienta para outras doenças, porque a gente sabe que isso vai fazer bem para o paciente, vai fazer bem para o sistema circulatório e indiretamente vai ajudar. Mas diretamente no glaucoma não tem nada alternativo que vai funcionar adequadamente. Vamos dizer assim, a pessoa abandonar o tratamento e fazer só a terapia alternativa. Não vai funcionar. Ou vou fazer igual na diabetes, vou fazer uma dieta, alimentação correta, tal, eu posso parar o medicamento. Não, no glaucoma não existe isso, porque é um problema físico lá que a gente vai ter que resolver. E esse problema físico ele é resolvido com colírios, ou com laser, ou com cirurgia, de acordo com a necessidade que o paciente tem naquele momento específico. Então, que hábitos de vida saudável que a gente orienta? É manter o peso adequado, fazer uma atividade física aeróbica, fazer todas as orientações que servem para doenças circulatórias, eles vão acabar ajudando indiretamente a circulação no nervo óptico e vão fazer o nervo óptico ficar um pouco mais resistente para aquela elevação de pressão que o olho tem no glaucoma. Mas o tratamento do glaucoma não tem como fugir do tratamento específico do glaucoma. O Carlos perguntou aqui, se eu estou muito estressado, se eu estou muito nervoso, a minha pressão do olho pode subir também? Então, é uma pergunta muito boa, que até pouco tempo atrás a gente dizia que não tinha evidências para isso, né? Hoje a gente tem evidências, até de um trabalho de origem da Unicamp, que daqui do Brasil, Sim. que avaliou os pacientes sob essa condição de estresse, através de uma escala e tal, e eles perceberam que o estresse pode sim elevar a pressão do olho. Não tão significativamente a ponto de dar uma crise de glaucoma, a pressão subir demais, mas pode sim acontecer uma elevação de pressão discreta, moderada pelo estresse. Exatamente. E o paciente com pressão alta, que muitos pacientes perguntam isso, se eu tenho pressão alta, isso tem relação, ou digamos, se a minha pressão está descontrolada, tem relação com a pressão alta do olho? Qual que é a relação do glaucoma com a pressão alta? Essa é uma pergunta frequentíssima no consultório, quase todo dia a gente recebe essa pergunta. O que a gente fala? As pressões são independentes, né? A pessoa pode ter pressão alta arterial e não ter pressão alta ocular e vice-versa, tá? Às vezes tem pico de pressão alta arterial e não tem pico de pressão ocular. Só que o que a gente sabe é que a pressão arterial ela vai ter uma ação no nervo óptico. E essa pressão arterial no nervo óptico ela pode ou fragilizar o nervo óptico ou não ter influência nenhuma. Então, por exemplo, o paciente que tem muita queda de pressão, a pressão cai demais, pressão arterial, né? Aquele paciente que tem hipotensão, que a pressão fica muito baixa, tal, principalmente no período da noite, isso pode ter uma influência negativa no glaucoma. O ideal é que a gente tenha a pressão arterial bem controlada, principalmente não muito baixa, né? Baixa demais, que eu falo, tem que estar dentro dos limites normais, para a gente que o tratamento do glaucoma vai agir melhor.
e vai proteger o nervo óptico melhor. São pressões independentes, mas que acabam tendo alguma relação, porque as duas pressões vão atuar no mesmo órgão que é o nervo óptico. Você imagina, você tem a pressão arterial atuando no nervo óptico, você tem a pressão intraocular atuando no nervo óptico. Então, elas são independentes, mas elas acabam tendo uma correlação porque as duas atuam no mesmo órgão. Perfeito, perfeito mesmo. Então, vocês veem, gente, que quando a gente fala assim, os nossos olhos são a janela da alma, realmente as doenças, assim como pressão alta, diabetes, doenças sistêmicas, elas podem ali causar problema no olho, né? E se você tem alguém na família com glaucoma, compartilhe essa live, porque aqui, ó, olha, só dica boa, só pergunta boa. Tem uma pergunta aqui, doutor Ricardo, que é bem que eu vou te falar. É o seguinte, o Isaac, ele comenta assim que ele tá super desanimado, porque assim, ó, quando ele não sabia que tinha glaucoma, ele não sentia nada no olho, mas agora ele tem que usar 2 colírios no olho, ele sente ardência, o olho é vermelho, ele fica irritado. Então, assim, parece que o tratamento está pior que a doença. Isaac, isso aí você tem toda a razão. É uma situação muito comum, onde a gente pega um paciente que não sente nada, porque o glaucoma, como a gente disse no início da live, é silencioso, não dá sintoma nenhum. Quando a gente descobre, às vezes descobre numa fase inicial, que o paciente não tem sintoma realmente nenhum, não percebe perda da visão, não tem nada. E a gente, então, tem que começar o tratamento, e o tratamento muito frequentemente se inicia com colírio, e o colírio ele vai gerar um desconforto, ele vai arder o olho, vai gerar uma sensação de corpo estranho, às vezes tem colírio que dá alergia, então isso tudo vai gerar um desconforto. O que a doença não estava provocando, o tratamento passa a provocar. E aí o paciente muitas vezes até abandona o tratamento por causa desses sintomas, o que não é aconselhável. O que a gente aconselha é, se o paciente está tendo alguma intolerância ao colírio, a gente tem outras alternativas ao colírio hoje em dia. A gente tem o laser, por exemplo, que pode ser feito. O laser é um tratamento totalmente inócuo, faz em regime ambulatorial, e ele é com anestesia local de colírio, não dói nada, e ele tem uma eficácia muito boa como substituto de colírio. Então, é uma alternativa interessante para quem tem alguma intolerância ao colírio, que é comum. Então, a gente tem recurso hoje, até se for o caso, trocar o colírio, se for o caso, se não for fazer o laser, para achar uma alternativa que dê menos desconforto para o paciente. O importante é não abandonar o tratamento por causa disso. Exatamente. Porque o que acontece, Isaac? Foi bom, às vezes é bom a pessoa falar e desabafar, porque ele vai ter um alento, ele vai ter uma explicação, ele vai ter uma resposta do que ele guardar aquilo ali para si e, né, chutar o balde, chutar E o pau outra da coisa, né, barraca. Cláudia? A gente tem alternativa. A gente só vai, às vezes, oferecer alternativa, né, de um laser, alguma coisa, se o paciente falar, olha, não estou me dando bem com o colírio. E aí a gente tem outras alternativas. O importante é essa relação médico-paciente ser muito transparente, porque só a gente tendo esse retorno do paciente é que a gente pode tentar melhorar o tratamento. Exatamente. Porque a gente sabe que recursos de tratamento a gente tem inúmeros e estão surgindo mais e mais. Agora, o problema mesmo, a causa da cegueira do glaucoma é essa, é o abandono do tratamento. Num paciente que fica descontente, que fica desanimado. Você sabe, Cláudia, a gente tem uma estatística que é preocupante, isso é no Brasil e no mundo inteiro. De todos os pacientes que usam colírio para glaucoma, e são a grande maioria, 50% no final de um ano já não estão usando adequadamente do jeito que precisam. E aí, Nossa! 50%. Mesmo o paciente no centro de referência do SUS, onde ele ganha o colírio, né? Então, ele não tem o problema do custo de comprar. Ele não Sim. usa ou porque incomoda, ou porque atrapalha o ritmo do dia a dia dele, ou porque ele esquece. Então, é um tratamento laborioso você manter o colírio diariamente, aquela rotina. Às vezes não é só uma gota por dia, são 2, 3 vezes por dia que tem que pingar o colírio. Então, é importante partilhar essa dificuldade de manter o uso frequente, é importante partilhar se o colírio está incomodando, é importante partilhar se está tendo algum desconforto com o colírio, se está difícil usar o colírio,
que existem alternativas ao colírio. Exatamente. E aí a Ana Maria perguntou agora, e os exercícios para os olhos que são vendidos e oferecidos como realmente uma substituição ao tratamento? Infelizmente, a gente se depara com esse tipo de oferta, né, nas mídias sociais. Hoje, com a internet, a gente tem um acesso à informação muito grande. Às vezes, pessoas oferecem algum desses produtos. A gente não aconselha, não existe exercício ocular para glaucoma, tá? Alguns exercícios oculares funcionam bem como exercícios ortóticos para problemas de motilidade ocular, estrabismos, dificuldade de movimentação do olho, e aí existem problemas sérios disso. Então, a gente faz exercícios para poder estimular. São válidos. E ajudam muito. E ajudam muito. Agora, para glaucoma, não existe exercício, nenhuma terapia dessa alternativa que vá resolver o problema do glaucoma. O problema do glaucoma, como eu disse, é um problema físico que tem que ser atuado para baixar a pressão do olho e controlar e evitar que o paciente continue progredindo para a cegueira. Uhum. Perfeito. Outra pergunta interessante é que se a apneia do sono, ela provoca o glaucoma ou piora o glaucoma? Essa é uma boa pergunta, porque a apneia do sono é um problema muito frequente, principalmente em idosos, de sobrepeso, né, que é paciente mais gordinho, onde quando vai dormir, ronca demais e faz fica um período do sono curto, sem respiração. Essa apneia do sono, o período que fica sem respiração, a gente tem algumas alterações hemodinâmicas no corpo. Que alterações hemodinâmicas são essas? Altera a pressão arterial, altera a oxigenação do cérebro, altera várias coisas. E isso vai gerar uma série de consequências no corpo do paciente. Vai dar cansaço ao longo do dia, vai dar várias coisas. Uma delas que pode dar é fragilizar mais o nervo óptico e ele ficar mais sensível à pressão do olho. Então, do mesmo jeito que a pressão arterial pode influenciar no nervo óptico, fragilizando o nervo óptico, a apneia do sono também pode fragilizar o nervo óptico e isso vai fazer com que o nervo óptico fique mais sensível às mudanças de pressão do olho. E aí a pressão do olho passa a fazer mal num olho que normalmente não faria mal, essa apneia do sono. Então, paciente que ronca muito, sobrepeso, tudo deveria procurar o neurologista para fazer essa avaliação, o médico especialista em medicina do sono, para fazer uma avaliação para saber se tem alguma correlação, se tem alguma alteração desse tipo, para poder tratar, e isso vai repercutir positivamente no tratamento do glaucoma também. Olha que informação rica, gente. Conhece alguém com apneia do sono? Compartilhe essa live. Olha, informações valiosíssimas, valiosíssimas. O Marcos de Cataguases, seu paciente, está mandando um forte abraço e elogiando muito a nossa live. Uma outra pergunta aqui, Ricardo, que eu acho que tem a ver com postura e tal, é assim, ó, se um paciente com glaucoma, ele tem alguma contraindicação de exercícios, posturas de invertidas de yoga e alguma coisa assim? Essa é uma pergunta muito boa, porque tem sim, tem relação. O que acontece? Quando a gente faz qualquer atividade física, a gente, sob orientação, o profissional que está te orientando vai te orientar sempre respirar adequadamente naquela atividade. Então, o problema com relação ao glaucoma é justamente a falta de uma orientação de respiração no exercício. Então, o que acontece? O problema são aquelas atividades onde a pessoa prende a respiração e tem um aumento de pressão venosa. Aumento de pressão venosa é quando a gente fica vermelho, fica com o rosto vermelho, fica fazendo aquela força que a gente prende a respiração para fazer força. Quando a gente prende a respiração para fazer força, a gente aumenta a pressão venosa, e essa pressão venosa no nosso corpo vai fazer aumentar a pressão dos olhos. É muito comum isso em quem faz musculação e não tem uma orientação adequada para respiração, tá? E é muito comum nas questões de yoga quando não faz com orientação da respiração. Então, a posição de yoga, a posição de cabeça para baixo, por exemplo, aumenta a quantidade de sangue na cabeça e isso vai aumentar a pressão do olho.
Então, quem tem um glaucoma muito avançado deve evitar essas posições de cabeça para baixo, porque isso vai dar um aumento de pressão, momentâneo da pressão do olho, mas vai dar um aumento de pressão, tá? Musculação é a respiração, que tem que tomar cuidado, né? E algumas coisas, por exemplo, óculos de natação muito apertado, tem nadador, mas nadador profissional usa aquele óculos pequenininho que aperta o globo ocular, isso pode aumentar a pressão do olho. Quem toca instrumento de sopro, né? Então, por exemplo, saxofone, todos esses instrumentos, trompete, que você faz muita força para poder soprar um instrumento de sopro, a pessoa fica vermelha. Quando fica vermelha é porque aumentou a pressão venosa, pode aumentar a pressão do olho. O segredo para não aumentar a pressão do olho nessas atividades é manter a respiração contínua e Não profunda. fazer aquela, né? Não fazer essa, que a gente chama em medicina de manobra de Valsalva. Sim, Né? o aumento da pressão Isso aqui intracraniana. não pode fazer. Fantástico, muito bom. Olha só, a Cristiane, bem legal, vamos falar um pouquinho sobre isso, que isso eu acho que é muito importante. Que o oftalmologista dela receitou um colírio por 15, no máximo 15 dias, porque poderia causar um aumento de pressão ocular, poderia causar um efeito colateral. Provavelmente um corticoide, né? Provavelmente um corticoide. Provavelmente um corticoide. O corticoide, ele é um remédio que ele serve para inúmeras coisas. É um ótimo remédio. Se ele for usado localmente, em forma de colírio, ele serve para alergia, ele serve para irritações da superfície ocular, inflamações leves. Então, ele serve para muita coisa. Então, acaba tendo um uso indiscriminado disso. Mas é muito bom que ela teve essa orientação de fazer o uso com parcimônia, de um uso racional do corticoide. O que é? Olha, usa durante esse período tal e suspende. Se não resolver o problema, tem que voltar para a gente poder reavaliar. Essa é a conduta correta quando a gente passa algum medicamento desse tipo. Perfeito. E o que acontece, infelizmente, que a gente volta e meia vê, é do pessoal ir numa farmácia, fazer a automedicação. Às vezes o farmacêutico, desconhecendo esse efeito colateral, receita, né? A pessoa está com o olho vermelho, está com o olho irritado, e aí só a gente o sabe. colírio mais prescrito, eu acho que nem é o farmacêutico mesmo, eu acho que é o balconista, né? O colírio mais prescrito pelos balconistas na farmácia é um colírio à base de corticoide. Então, tem que tomar muito cuidado com essa automedicação, porque a gente pega no consultório pacientes usando colírio com corticoide há anos no olho e já com catarata e glaucoma, porque o corticoide ele não dá só glaucoma, ele pode também dar catarata. Então, é comum a gente pegar isso. É comum a gente pegar também, e aí é um alerta importante, que eu acho que seu canal é um canal que é de saúde em geral, então pega muita gente, Cláudio, é o uso de corticoide nasal para crianças. A gente vê pediatras passando muito isso indiscriminadamente, como se não tivesse problema. E a gente que é especialista em glaucoma, a gente acaba pegando crianças com pico de pressão nos olhos por causa do uso do corticoide nasal. Eu vejo, às vezes, uma rotina de usar corticoide nasal, às vezes, do mês de abril até setembro, outubro, que é o período de inverno. Para a criança não ter rinite, para a criança não ter rinite, não ter nada, não ter nenhuma complicação de sinusite. E aí é um alerta importante. Corticoide nasal. Para os pais, né? Olha só, nasal, gente, que live riquíssima. Manda coraçãozinho aí, galera. Vamos mandar coraçãozinho. Nasal Vamos compartilhar essa live. Corticoide nasal pode dar glaucoma. Tá? Então, a gente pega no consultório. Nossa, ó. E uma outra pergunta aqui interessante foi assim, ó. Tudo bem, então tem a pressão elevada lá, sei lá, 18, 20, 25, é uma pressão. Agora, e a pressão baixa, muito baixa, 12, 10, 8, é perigosa, é arriscado? O que a gente pensa disso? A gente tem, pra você ter uma ideia, eu falei que 20 era o valor mais ou menos limite para a população geral sem glaucoma, né? Mas eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho paciente no consultório que não tem glaucoma e tem pressão de 25 e eu só acompanho.
vou só acompanhando e vou acompanhando como um suspeito de glaucoma, por causa dos fatores de risco. E eu tenho pacientes no consultório com pressão de 14, que esse 14 está alta para essa paciente, a gente tem que abaixar mais a pressão. Então, a pressão, na verdade, ela é individual para cada olho. A gente, como especialista, a gente vai usar alguns exames complementares, o exame oftalmológico, a gente vai avaliar qual é o estado do nervo óptico, qual é o estado do campo visual, são as medidas do olho, a espessura da córnea, várias características do olho, para a gente determinar o que a gente chama de pressão-alvo. A pressão-alvo é aquela pressão boa para cada olho. E a gente determina essa pressão-alvo e a gente vai, com o tratamento, alcançar essa pressão-alvo. Se essa pressão-alvo foi alcançada e ficou tudo estável, ótimo, sem problema nenhum. Sim, perfeito. Perfeita colocação. E agora, por falar em pressão baixa, também já tem umas 4, 5 perguntas dessa aqui. A respeito da maconha. Se a maconha baixa a pressão do olho. Pergunta também bastante frequente no consultório, ainda mais agora que o canabidiol virou um assunto importante, né, para doenças neurológicas, para tratamento de várias patologias, entre elas o glaucoma. Então, o que a gente tem de evidência sobre isso? Ele tem um efeito realmente para baixar a pressão dos olhos, tá? Mas esse efeito ele é menor do que o colírio mais fraco que existe e ele é mais rápido, o efeito passa mais rápido do que o colírio mais fraco que existe. Então, em resumo, um colírio mais fraco que existe, ele reduz a pressão em torno de 20% a pressão. E o efeito dele dura 12 horas. O canabidiol, ele reduz a pressão menos de 20%, em torno de 15%, 10%, e o efeito é 2 horas. Então, para a pessoa ter um efeito do canabidiol, teria que tomar canabidiol ou fumar maconha a cada 2 horas e a pessoa não ia ter vida, porque os efeitos colaterais do canabidiol não são poucos, são grandes, principalmente neurológicos. Então, a pessoa, para glaucoma, ainda não é tratamento para glaucoma o canabidiol. Então, tem que tomar muito cuidado com essa panaceia que virou o canabidiol, inclusive para o glaucoma. Não é tratamento adequado. Sim. E as bebidas alcoólicas, tem alguma relação com glaucoma? As bebidas alcoólicas, elas são o álcool em quantidade moderada a grande, ele é tóxico para o sistema nervoso nosso, sistema neurológico como um todo. Então, o álcool é tóxico. Então, o álcool ele vai ser tóxico para o nervo óptico. Tá? Então, a pessoa que ingere grandes quantidades de álcool com frequência, isso pode agravar o nervo óptico e fazer com que ele fique mais uma causa de lesão além do glaucoma que ele já tinha. Então, sempre entra naqueles hábitos de vida saudáveis, que é a moderação, é tomar com moderação. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com o álcool. A gente sabe que tem propaganda em cima disso, olha, vamos tomar vinho que faz bem para o coração, tal, tal, tal. Realmente tem uma substância no vinho tinto que faz bem, mas o álcool, por outro lado, ele pode ser tóxico em grandes quantidades. Então, a gente tem que colocar numa balança o que é o positivo. E a Rosa pergunta, e o cigarro? Cigarro é um veneno para tudo, inclusive para o glaucoma, tá? Inclusive para a retina. O cigarro, ele atua no corpo causando uma má circulação geral. E essa má circulação vai atingir o olho, vai atingir a retina e vai atingir o nervo óptico. Essa má circulação vai ocasionar com que o nervo fique mais sensível à pressão. Agora, o cigarro é um grande fator de risco para um outro tipo de causa de cegueira muito frequente, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é o envelhecimento da retina. Então, o cigarro, ele é um fator de risco grande para o envelhecimento da retina. Sim. Doutor Ricardo, e uma dúvida aqui que os pacientes sempre ficam muito assim, sempre recebo essa pergunta, é com relação aos tratamentos. Por exemplo, eu tenho glaucoma, eu tenho uma cirurgia para resolver isso? Ou esse laser resolve isso? Como é que é isso?
Como que é, qual Pergunta que é boa. o raciocínio do tratamento do glaucoma? O glaucoma ele é genético, né? Esse glaucoma ele é genético, então ele não tem cura. Uma vez que a pessoa tem glaucoma, o glaucoma não tem cura. O que é curar a doença? É você eliminar a doença da vida da pessoa, a pessoa ficou curada, acabou. Não, o glaucoma não tem cura. O glaucoma ele tem controle. E o controle ele pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser feito com colírio, com laser ou com cirurgia. As cirurgias a gente tem vários tipos. Como eu disse, a pressão do olho sobe porque existe um entupimento de um canalzinho que drena o líquido que está circulando dentro do olho, como se fosse um ralo de uma pia que vai entupindo. Se esse ralo está pouco entupido ou está parcialmente entupido, a gente tem técnicas hoje minimamente invasivas. Que técnicas são essas? A gente tem stent que a gente coloca dentro do canal para aumentar o diâmetro do canal, igual stent de coração. A gente tem quando o canal está mais entupido ou totalmente entupido, a gente pode criar um novo canal para drenar o líquido e a gente pode fazer isso nesses casos mais avançados. Então, a nossa intervenção cirúrgica ela vai ser escolhida, a técnica, baseada no nível de entupimento que tem nesse canalzinho. Então, a gente tem hoje recurso para todas as fases do glaucoma. Então, quando a gente pega um glaucoma numa fase mais inicial, que o canal está pouco entupido, é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, com uma recuperação mais rápida tal, e com efetividade grande. Quando a gente pega um caso mais avançado, com um entupimento do canal maior, onde a pressão está muito alta, não está controlada nem com colírio, aí a gente vai ter que fazer uma nova via de drenagem para aquele olho. É importante salientar que mesmo operado, não ficou curado do glaucoma. A cirurgia ela é um controle a longo prazo do glaucoma, a longo prazo. Então, ele vai ficar controlado como se ele estivesse usando um colírio a longo prazo. Isso. Então, isso é uma dúvida que é interessante da gente esclarecer, porque às vezes a pessoa pensa, pesquisa, existe uma cirurgia para o glaucoma, então eu vou fazer a cirurgia e resolvi o meu problema. E aí, às vezes, deixa de dar o acompanhamento e tal. Né? Isso mesmo, é importante salientar isso, porque para o paciente continuar o tratamento, né? E não encarar o a cirurgia como uma acompanhamento, às vezes cura, ele né? vai ficar sem o colírio, né? Isso. Mas ele precisa ter o acompanhamento. Isso. A gente sempre alerta, né? A gente que é especialista acaba operando muito glaucoma, então eu tenho muitos pacientes que têm glaucoma e que não usam colírio mais, porque já foram operados e estão bem controlados. Então, esses pacientes a gente procura sempre salientar, olha, é importante vir para fazer os exames, para se certificar que o glaucoma está controlado, porque a qualquer momento também esse glaucoma pode descontrolar de novo e a gente ter que reintervir ou com colírio, ou com laser, ou com uma nova cirurgia. Sim, e aí geralmente você manda retornar a cada quanto tempo? Um glaucoma bem controlado, mais inicial a moderado, né, que não tem um risco de cegueira iminente, ele pode ser feito o controle a cada 6 meses, sem problema nenhum. Mas, no mínimo, 2 vezes por ano o paciente tem que vir com qualquer tipo de glaucoma. Agora, o glaucoma que tem um risco maior de progressão, um glaucoma mais avançado, a esse paciente a gente tem que ver mais frequentemente. Tem paciente que a gente acaba vendo a cada mês, a cada 2 meses, para poder controlar por causa do nível de risco que ele tem de perder. E aquela pergunta que a gente recebeu nos stories, que está aqui ainda para mim, que era sobre o aumento da pressão rebote ao laser, se ele pode usar um colírio à base de prostaglandina. A pessoa fez o laser para glaucoma, imagino, né? E aí a pressão subiu um pouquinho por causa do laser do glaucoma. Aí ele vai tratar aquele pico de pressão com colírios, e aí vai ser a escolha do médico, de acordo com o quadro clínico. Se for tiver que usar prostaglandina, pode usar prostaglandina. Se tiver que usar outra classe terapêutica, vai usar. Não há uma contraindicação absoluta para nenhuma delas. E aí a pessoa vai tratar esse pico de pressão. Existem casos raros que, mesmo depois de um laser, principalmente olhos com uma pigmentação muito grande no ângulo e tal, pode dar um pico de pressão muito alto e às vezes a pessoa tem que operar depois do laser por causa desse pico de pressão. Agora, isso é raro de acontecer. Ai, que bom que você falou do glaucoma pigmentar.
Explica um pouquinho sobre esse glaucoma pigmentar. Tem um paciente que falou aqui que ele tem um aumento de pressão, ele tem o glaucoma pigmentar e ele não pode andar de bicicleta porque aumenta a pressão. Glaucoma pigmentar é um glaucoma secundário provocado por uma alteração no olho do paciente. Esse olho, ele tem a parte colorida do olho é feita por uns pigmentos. Esses pigmentos que tem na parte colorida do olho. Então, como é que funciona o olho, a cor do olho? O olho da Cláudia, por exemplo, é um azul, 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 azul claro. Esse azul claro tem pouco pigmento. O azul, o castanho e o escuro tem muito pigmento. Então, o glaucoma pigmentar é o quê? Essa íris, que é essa parte colorida do olho, tem um problema que ela vai fazendo um atrito numa parte do olho e esse atrito faz liberar pigmento. Isso é muito comum em míopes, auto-míopes. E isso vai liberar pigmento. Esse pigmento vai entupir aquele canalzinho que eu falei, que vai entupindo no glaucoma. E esse pigmento entupindo o canal faz a pressão do olho aumentar. E o que se sabe é que essa dispersão de pigmento, essa liberação de pigmento, é nesse tipo específico, não é todo mundo, né? A pessoa tem que ter uma genética para essa dispersão de pigmento. Uhum. Essa dispersão de pigmento ela acontece mais quando a gente faz esforço físico extenuante. Mas tem que ser um esforço físico extenuante, chegando no limite, na atividade anaeróbica, aquele paciente que chegou no estertor do atividade física. Um ciclista normal não vai chegar nisso, mas um ciclista competidor, um cara que faz spinning, uma pessoa que faz uma atividade física extenuante, que seja bicicleta ou outra, se ela tiver essa genética para dispersão pigmentar, pode ter dispersão pigmentar durante a atividade física. Isso vai liberar pigmento e vai entupir o canalzinho e vai subir a pressão nesse momento. Acabou a atividade física, o organismo vai fazendo uma reciclagem desses pigmentos, vai limpando o canal e a pressão cai. Só que isso vai acontecendo muitas vezes ao longo da vida, e aí o que acontece? O canalzinho que antigamente ele conseguia limpar sozinho, depois ele não consegue mais. E aí ele vai ficando entupido cronicamente, a pressão passa a subir. E aí a gente chama de glaucoma pigmentar. É a pressão alta para o entupimento crônico por esses pigmentos. Tá? Então, o que a gente tem primeiro, antes do glaucoma, é essa dispersão pigmentar. Quando a gente faz esse diagnóstico de dispersão pigmentar no consultório, a gente normalmente faz o tratamento específico, ou trata com colírio, ou faz um laser, ou faz alguma coisa que vai controlar essa dispersão de pigmento. E aí a gente orienta o paciente, olha, evita de fazer atividade física extenuante. Tá? Não é para parar de fazer atividade física. Ele pode fazer atividade física normal, que é o que a gente orienta para todo mundo, normalmente. Ele não vai ter problema com isso. Eu lembro de um paciente meu, chegou no consultório, e num dia ele veio com um pico de pressão muito alta, e a gente fez um exame nele, e ele me relatou que ele tinha subido a escada correndo. A clínica ficava num prédio, hoje é numa casa, mas era num prédio. Ele tinha subido correndo e eu medi a pressão logo depois que ele subiu a escada. Eram 8 andares, ele subiu de escada. Então, gerou um esforço físico extenuante, deu um pico de pressão e a gente diagnosticou a dispersão pigmentar nele. Olha só que interessante, fantástico. Dr. Ricardo esteve agora há pouco tempo no congresso da Sociedade Francesa de Glaucoma, inclusive participando lá, um grande orgulho para nós aqui. E me conta, o que a gente pode esperar para o futuro? O que os franceses dizem? O que a Europa diz? Qual que é o futuro para o glaucoma? Olha, o tratamento no futuro do glaucoma vai ser revolucionário. A gente vai ter muita coisa para renovar aí no glaucoma. Primeiro, novas técnicas cirúrgicas para facilitar o controle do glaucoma, tirar esse protagonismo do próprio paciente. O que é o protagonismo? É ele mesmo ter que pingar o colírio todo dia, ele mesmo ser responsável pelo tratamento. A tendência atual é buscar alternativas que vão tirar essa responsabilidade das mãos dos pacientes e colocar nas mãos dos médicos, fazer procedimentos
que vão controlar a pressão de maneira mais prolongada, para que não precise do paciente ficar pingando colírio. Essa é uma linha de pesquisa que está caminhando de vento em popa. Fantástico. Uma outra linha de pesquisa é você tentar regenerar o nervo óptico, já danificado. E aí o paciente que já perdeu parte da visão, ele pode tentar recuperar essa parte perdida. E a gente já tem pesquisas avançadíssimas nesse sentido, de regenerar o nervo óptico. A gente tem pesquisas avançadíssimas de regenerar esse canal que entope. Então, por exemplo, a pressão sobe porque esse canalzinho entope. A gente já tem hoje pesquisas com colírios, que esses colírios vão mudar a genética do canal e fazer com que o canal passe a não entupir mais. Nossa, que incrível! Então, a gente tem no futuro muita coisa que vai mudar a história natural dessa cegueira que a gente fala, né? O glaucoma é a principal causa de cegueira, tal. Isso tudo vai mudar no futuro. Panorama agora, pode mudar. Quando vai chegar, a gente não sabe. A ciência ela não caminha em uma linha contínua reta, né? A ciência, às vezes, ela dá uns pulos e dá uma parada. Então, a gente tem muita pesquisa nesse sentido e eu acho que a gente tem um futuro aí promissor para o glaucoma. É que eu falo com os pacientes. O tratamento de glaucoma hoje já é muito eficiente, mas daqui a 15, 20 anos, eu espero estar lá tratando dos meus pacientes daqui até lá, a gente vai ter coisas muito melhores para fazer. Então, vamos cuidar do que a gente tem hoje, para a gente no futuro ter coisa melhor para fazer. Fantástico, perfeita colocação. Então, minha gente, estamos chegando ao fim. Recebemos muitas outras perguntas também. Aqui a gente deixou o doutor Ricardo sem fôlego. Pode tomar uma água, se você quiser. Recebemos muitas perguntas aqui também sobre outros temas. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas elas, mas, por favor, eu vou deixar essa live aqui gravada, vou postar aqui no meu feed. Então, vocês que não foram respondidos, deixem suas perguntas ali, depois eu vou lá responder. Também podem ficar à vontade para perguntar para o doutor Ricardo também, que é um grande especialista, e tenho certeza que ele está à disposição também para responder. Ricardo, que prazer, foi um papo assim riquíssimo, com certeza esse conteúdo vai ajudar muita gente. Quem chegou agora no fim, assista de novo, compartilhe com seus familiares, entendam a importância disso, entendam a importância dessa consulta oftalmológica anual para a preservação da sua visão, que é o nosso bem mais precioso. Cláudia, eu queria te parabenizar pelo trabalho que você faz. Eu te acompanho já há muito tempo, você sabe disso. Já te elogiei pessoalmente várias vezes, mas eu acho que meu trabalho como presidente atual da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, te parabenizar não só em meu nome, mas em nome da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, pelo trabalho que você consegue fazer e que muitas vezes uma sociedade grande do jeito que a gente não consegue atingir o público do jeito que você atinge. E você faz esse trabalho muito bem, de maneira muito espontânea, de maneira muito ética, de maneira muito científica. Então, a gente, em nome dos oftalmologistas do Brasil, a gente quer agradecer a você por esse trabalho que você tem feito e que ajuda tanta gente no Brasil inteiro. E a gente espera contar com você na sociedade outras vezes. Ai, com certeza, eu estou à disposição. Uma honra fazer parte da administração da sociedade aí, poder estar do teu lado, é um grande prazer mesmo. E essa é a minha missão, sabe? Não é a minha missão como médica, ela saiu do consultório. Então, eu sinto o maior prazer mesmo, faço com amor isso. E é muito gratificante. Muito obrigada pela sua companhia. Contar sempre comigo, viu, Cláudia? Ai, obrigada a você também. Obrigada, pessoal, por todo mundo aqui que compartilhou. Realmente, essa live teve muita interação. Foi maravilhosa a participação de vocês. Espero nos vermos em breve por aí. Um beijo, boa noite. Obrigada, Ricardo. Obrigada, pessoal, pela participação. Beijão. Boa noite, pessoal. Obrigado. Viu? Boa noite. Tchau.